E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pedro e essa aula de hoje é para a gente entrar na unidade 2 do livro de vocês. A gente vai falar nessa primeira parte sobre os poderes do Estado. E vamos começar com alguns conceitos básicos lá do quarto bimestre do primeiro ano. Tá? O primeiro deles é a palavra política. A palavra política é derivada de polis, que é a cidade-estado na Grécia Antiga. Os gregos, eles se reuniam, aqueles que eram considerados cidadãos, se reuniam na ágora, a praça pública, para discutir, debater, deliberar sobre os assuntos referentes à polis, a tudo aquilo que era público, ao que se referia à comunidade. Então a palavra política está ligada, desde a sua origem, a tudo aquilo que é público, tudo aquilo que é coletivo. Uma boa definição dessa palavra, a gente frequentemente encontra da seguinte maneira: é a arte ou a ciência de governar ou de organizar um coletivo de indivíduos em prol daquilo que se entende como o bem comum. Ou seja, a gente está falando sempre de utilizar a racionalidade humana e a capacidade de comunicação para a gente se organizar em grupo. Então a gente pode partir de duas definições básicas. A definição clássica, que é essa que entende a política como uma capacidade, uma habilidade humana. Até o Aristóteles falava que o homem é naturalmente um animal político. E aí a gente está falando da política que nós fazemos no dia a dia. Vocês, alunos, por exemplo, quando se reúnem em grupo para fazer um trabalho em equipe, vocês discutem, debatem e vocês decidem como chegar juntos naquele objetivo comum. Então é quando a gente tenta alcançar um objetivo comum a todos os indivíduos, ou quando os indivíduos não têm o mesmo pensamento, eles têm interesses diferentes ou contraditórios, a política aí seria então a capacidade justamente de sintetizar esses interesses diferentes em prol do bem comum. Então a gente pode partir desse pressuposto para entender o segundo, que é aquele que a maioria das pessoas entendem a política como sendo apenas a política institucional, a política feita pelos políticos. Aí tem a ver com voto, partidos, eleições, governo, etc. Bom, política não é só isso. Vamos lembrar que a política é uma coisa muito mais ampla, é uma capacidade humana que a gente utiliza e institucionaliza para organizar então o Estado. E aí a gente então transforma ela numa coisa institucional. E aí a gente nunca pode deixar de perceber que a política ela está intrinsecamente relacionada à palavra poder. Não é possível se fazer política sem que haja a presença e o exercício do poder. Mas o que é isso? Existem várias definições de poder na filosofia, no direito, na economia, na sociologia. E a gente vai utilizar aqui, pasmem vocês, o caminho sociológico, tá? Então, a gente pode falar sobre o poder do pai sobre os filhos, por exemplo, o poder do professor sobre os alunos, do político sobre os cidadãos comuns. Essas formas de poder, o poder social, político, econômico, militar, sempre vem de algum lugar. O poder sempre vem de algum lugar. A gente pode aqui dar um exemplo. Quando a gente fala lá sobre o Marx e o Engels e a luta de classes, a gente pode perceber que o poder da classe burguesia, para o Marx e para o Engels, vem de uma coisa muito simples, que é a posse privada dos meios de produção por parte da burguesia. Então essa classe, como ela tem aquilo que é necessário para a gente produzir todas as coisas materiais, ela se torna a classe dominante. Então ela exerce poder sobre o proletariado. Ela tem uma coisa que o proletariado não tem: a posse dos meios de produção. E de uma maneira um pouco menos específica, a gente pode utilizar a definição de poder do Weber, do Max Weber, que é a seguinte: poder significa toda a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Ou seja, quanto maior for a probabilidade do indivíduo A obedecer ao indivíduo B, maior é o poder do indivíduo B sobre o indivíduo A. Então, um indivíduo ou grupo tem chance de impor a sua vontade sobre outro indivíduo ou grupo, fazer a sua vontade valer mais. E de onde vem? Qual é o fundamento desse poder? Qual é o fundamento do poder do professor sobre os alunos na sala de aula? O que é que fundamenta o poder do pai sobre o filho? Ou o poder do político sobre os outros cidadãos? Então, toda possibilidade de impor a sua vontade vem de algum lugar. Da lei, da tradição, dos costumes, ou das qualidades pessoais do indivíduo que lidera ou que ordena e é obedecido. Então, segundo Weber, o poder ele vai sempre ser uma condição em potencial. Eu posso dominar alguém. Quando eu exercito o meu poder, quando eu coloco ele em prática, eu estou exercendo o que o Weber chama de dominação.
Então o poder é a possibilidade que eu tenho de impor a minha vontade sobre alguém, por algum motivo. E a dominação é quando eu coloco em prática esse poder. O exercício da dominação, segundo Weber, é essencial para que a gente organize a sociedade a partir das leis. Então é preciso para a gente organizar o Estado moderno, organizar a sociedade, que exista alguém ou alguém exercendo a dominação, exercendo o poder sobre alguém. Beleza? E é importante falar também sobre a legitimidade. O que é o poder legítimo? Não simplesmente o poder físico que eu tenho de, por ser mais forte, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Não. O poder legítimo é aquele que, segundo Weber ainda, é aceito e reconhecido pelos dominados. Então, por que o poder do Estado, o poder do policial é legítimo? Porque nós, mesmo que a gente não perceba, aceita e legitima essa dominação. A gente aceita que essa dominação tem fundamento e ela pode existir sobre nós. Certo? A gente então tem o básico aqui. O que é política, o que é o poder e o que é a dominação. Essas três coisas colocadas em prática, trabalhando juntas, fazem com que a gente se organize politicamente em sociedade. E o principal conceito agora é o conceito de Estado. O que é o Estado? Bom, o Estado, com E maiúsculo, é uma entidade abstrata que não tem um corpo físico e que tem uma natureza política e jurídica. Então, o Estado ele não tem um corpo físico, ele existe na cultura e ele existe nas leis. E ele exerce o poder soberano de organizar a vida das pessoas dentro de um determinado território. Então, a primeira característica importante do Estado: o Estado ele é soberano dentro de um território específico. Quais outras características que o Estado tem? Ele é formado por algumas instituições, como por exemplo o governo, o exército, os sistemas de educação, de saúde, as entidades jurídicas, ambientais e tudo mais. Então essas instituições todas funcionando juntas, elas vão fazer com que o Estado se manifeste na prática, na nossa vida. O Estado ele sempre precisa ter um território bem definido, por leis e tratados internacionais, e dentro desse território existem leis comuns a todos os indivíduos, existem símbolos nacionais, bandeira, hino, etc. Uma força militar para proteger e garantir a soberania interna, dentro deste território e defender também de ameaças externas. E ele vai ter uma personalidade internacional reconhecida pelos outros estados. Uma coisa importante aqui, eu falei Estado tem símbolos nacionais. A gente não pode confundir Estado e nação. Quando eu falo nação, eu estou falando sobre a parte cultural de um Estado. A cultura, os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, a língua, os costumes, hábitos, tradições. E o fato de que uma nação é um povo que se reconhece como semelhante uns dos outros, e como tendo uma mesma história comum, como tendo os mesmos costumes e tal. Uma relação de pertencimento a essa ideia de nação. Só que a nação não necessariamente tem um espaço físico específico ou é um estado bem estabelecido. Uma nação pode não ter um estado específico estabelecido. Por exemplo, o povo curdo. Os curdos eles não são um estado propriamente dito, eles não têm um território próprio específico, mas eles são uma nação. São um povo que se reconhece como povo culturalmente falando, ainda que espalhado por vários lugares do planeta. E do mesmo jeito, um estado não necessariamente é uma nação única. O Brasil, a gente pode dizer que é um estado multinacional. A gente tem várias culturas diferentes aqui dentro. Para simplificar, eu posso dizer que dentro do território brasileiro existem muitas nações indígenas diferentes umas das outras, cada uma sendo um povo específico existindo dentro deste mesmo território. Beleza? Só que de onde vem essa coisa do Estado? De onde vem essa ideia? Bom, rapidinho aqui pra gente falar um pouco sobre essa origem, a gente tem que lembrar lá dos contratualistas. Hobbes, Locke, Rousseau. Vamos lembrar. Lembra que para o Thomas Hobbes, o Estado ele existe porque o homem é mau por natureza. Então se a gente é deixado livre, solto, sem lei, sem regra, a gente vai fazer maldade uns contra os outros. Então em um determinado momento da evolução humana, os indivíduos se juntaram, fizeram um pacto e decidiram abrir mão da sua liberdade total em troca da segurança do Estado. Para o Hobbes, então, o Estado deveria ter o poder absoluto para, com mão de ferro, então, governar a humanidade para não deixar que os homens sejam maus uns com os outros. Portanto, um Estado absoluto, portanto, o Leviatã, aquele monstro mitológico que deve despertar nos homens ao mesmo tempo medo
e segurança. O segundo é o John Locke. O Locke vai dizer, não, o homem não é mau por natureza. Ele nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco. Suas experiências é que vão fazer com que ele se torne mau ou bom. O fato é que o homem é dotado, segundo Locke, do direito natural à propriedade privada dos bens, da vida e da liberdade. E no estado de natureza, quando não existia ainda o estado civil, alguém qualquer poderia atentar contra o meu direito natural, tentar me matar, tentar me prender, tentar roubar minhas coisas. Então, o Estado teria surgido, segundo Locke, diferente do Hobbes, não para a gente abrir mão da nossa liberdade em troca da segurança, mas para garantir a nossa liberdade e a nossa segurança. Então, para garantir o nosso direito natural, através das leis, a vida, a propriedade e a liberdade. E o outro é o Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que não, o homem era bom no estado de natureza. E não é que a sociedade o corrompe, simplesmente, mas quando passa a viver em sociedade, o homem passa a experimentar sentimentos negativos por causa do advento da propriedade privada. Então a propriedade privada, quando surge, faz com que passe a existir a desigualdade e aí sim os homens passam a competir pelas coisas e passam a experimentar esses sentimentos negativos, como a ganância, a cobiça, a inveja e etc. Os homens fazem então um contrato social para agora, sob as leis do Estado civil, poderem voltar a ser bons. Não bons como eram antes por natureza, mas bons de uma maneira civilizada, ou seja, sob a égide do Estado civil, das leis. Então o Estado civil, o contrato social, devolvem o homem para o seu estado de liberdade, mas não aquela liberdade natural, agora uma liberdade civil, garantida pelas leis. Então, para o Rousseau, o Estado deve ser o empregado do povo. O povo é soberano, para evitar que o Estado cometa abusos e etc. Vamos lá. Para falar sobre isso de uma maneira um pouco mais atual, a gente precisa fazer uma outra distinção entre Estado e governo. Vamos lembrar que quando eu falo de Estado, eu estou falando desta entidade abstrata que paira sobre todos nós e que dentro de um território é soberana, ou seja, detém a autoridade máxima, certo? Quem é o governo então? Como o Estado ele não tem um corpo físico, ele é abstrato, o governo são aquelas pessoas de carne e osso que nós, por exemplo, aqui no Brasil, elegemos para administrar o Estado. Então o governo sim, o governo são pessoas que administram o Estado. O governo é uma das instituições que compõem o Estado. Lembra? Assim como o Exército, assim como as instituições de educação, saúde. Então, para ficar fácil de lembrar, o Estado é aquele que permanece. O Brasil ele continua sendo o Brasil, mesmo que de 4 em 4 anos a gente troque o governo, certo? E já que eu dei o exemplo aqui do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre um outro aspecto muito importante do Estado moderno. Qual que é o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. República significa o quê? Significa que o Estado brasileiro pertence ao povo. A palavra república vem do grego res publica, coisa pública. E o que é uma coisa pública? Uma coisa pública é uma coisa que é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. Ou seja, é de todos e ninguém pode se apropriar dela e dizer, é minha. Então, o Estado brasileiro é uma república. Significa que diferente daqueles reinos antigos que pertenciam ao rei, não. A república pertence ao seu povo, ou seja, o povo é soberano. Nós aqui no Brasil, por exemplo, literalmente escolhemos, contratamos e pagamos o salário de alguém, que é o governo, para administrar o Estado por nós. Então, o Estado brasileiro pertence ao seu povo. República, pessoal, é a forma de governo. A forma de governo é como que o governo trata o Estado, os poderes e as coisas públicas com relação aos dominados, com relação ao povo. Então a gente pode dizer que uma das características principais de uma república é a divisão dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, numa república a gente não pode ter uma única pessoa ou grupo ao mesmo tempo criando as leis, executando a administração pública com base nessas leis e julgando todo mundo com base nessas leis que ele mesmo criou. Então, para evitar que esse grupo ou pessoa tenha esse poder absoluto, a gente criou, ao longo do tempo, essa divisão. Bom, o grande nome dessa tripartição dos poderes é o Charles de Montesquieu. O Montesquieu, lá em 1748, no livro O Espírito das Leis, ele consolida essa ideia
da tripartição de poder, que já existia antes, já tinha sido desenvolvida por Aristóteles, o próprio Locke já falava sobre isso, só que o Montesquieu ele vai lapidar melhor essa ideia, e essa é a teoria mais próxima do que a gente tem na prática hoje. O que é a tripartição de poderes? É um sistema em que o poder de legislar, executar a administração pública e julgar as pessoas, os crimes, etc., é dividido em 3 órgãos diferentes, podemos dizer assim. Esse sistema é um sistema que o Montesquieu chama de um sistema de freios e contrapesos. Ele vai dizer que só o poder freia o poder. O que isso quer dizer? Os 3 poderes eles precisam exercer suas funções de uma maneira independente uns dos outros, porém com harmonia entre eles. Então, um poder não pode interferir na atuação do outro, não pode subjugar o outro, só que ao mesmo tempo eles limitam os possíveis abusos uns dos outros. Então vamos lá, vamos dar exemplos. Como é que esses poderes atuam na prática? Vamos pegar o Brasil como exemplo. O executivo ele é chefiado pelo presidente da República, porque nós somos um país presidencialista, em que o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O presidente ele vai ter o vice e ele vai escolher os seus ministros. Essa galera administra a coisa pública. No dia a dia, toma as decisões, onde que o dinheiro público vai ser gasto, quanto vai ser gasto. Ele também pode propor a criação de leis e etc. Quem cria as leis que orienta a atuação do executivo ou aprova as leis propostas pelo presidente da República é o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Esse é o Legislativo Federal. Na esfera estadual a gente tem os deputados estaduais e no município a gente tem os vereadores. Essa galera, o Legislativo, cria leis, modifica leis já existentes e pode eventualmente extinguir uma lei. E essa galera também vai fiscalizar a atuação do Executivo em cada esfera. E eles é que podem, por exemplo, propor, julgar e tudo mais, o eventual impedimento do chefe do executivo, que a gente chama de impeachment, que é quando o executivo quebra alguma lei, uma regra importante, e claro que eu estou simplificando muito aqui, tá? E ele pode ser, então, tirado do cargo antes do tempo. O judiciário é que, segundo essas leis todas já vigentes, vai julgar tudo o que acontece na sociedade. O judiciário ele vai fazer com que a lei seja aplicada na prática, no dia a dia. Então, se alguém comete algum crime ou se alguém se sente lesado de alguma maneira e vai brigar pelos seus direitos, tudo isso vai ser julgado pelo judiciário. Lembrando que o judiciário não cria leis, ele simplesmente interpreta e aplica as leis já criadas pelo legislativo e pelo executivo. Essa tripartição dos poderes é muito importante, segundo Montesquieu, para evitar os possíveis vícios e abusos de poder por parte das autoridades, para garantir a democracia, para garantir a justiça e para valorizar a Constituição do Estado, de cada país. Certo? Vamos fazer aqui então uma atividadezinha para a gente fechar essa aula. Susi, então vamos lá. A teoria da separação dos poderes proposta por Montesquieu está presente hoje na Constituição da maioria dos países. A teoria da tripartição, letra A, prevê que o poder executivo é representado pelo Congresso Nacional e realizado na Câmara dos Deputados. Não, vamos lembrar que o poder executivo ele é aquele que vai administrar a coisa pública, são o presidente, o vice, os ministros e tal. O Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde trabalham os legisladores. Então o legislativo é que trabalha no Congresso Nacional. Beleza? Então não é a letra A. Letra B. Prevê que o Poder Judiciário é direcionado pelo chefe do Estado, chefe de governo, rei ou presidente. Não, o judiciário não é direcionado por chefe nenhum. O judiciário ele vai simplesmente interpretar o texto da lei e fazer com que ela seja aplicada. Então ele vai interpretar os fatos, interpretar a lei e vai dizer o que é que está contra a lei e o que é que não está. Então ele não é direcionado por ninguém, muito menos pelos poderes políticos, que são o executivo e o legislativo. O judiciário ele precisa ser o mais imparcial possível. C. Direciona para o absolutismo monárquico. Parou de ler aí, até porque o resto, pior ainda, né? A única forma legítima de poder. Vamos lembrar que toda forma legítima de poder é aquela aceita e reconhecida pelos dominados. E a tripartição dos poderes não direciona para o absolutismo, ela busca evitar o absolutismo. D.
destaca o poder total ao legislativo e desconsidera os demais poderes como sendo insignificativos para a política. Não faz sentido nenhum essa alternativa. E foi esboçada primeiramente por Aristóteles em sua obra A Política, em que admitia existir 3 órgãos separados aos quais cabiam as decisões do Estado. Isso daí, lembra que eu falei para vocês? O Montesquieu, ele termina de sistematizar essas ideias de um jeito um pouco mais interessante, só que o Aristóteles lá atrás já falava sobre isso. O Aristóteles já falava sobre as 3 melhores formas de governo e suas respectivas degenerações, e ele falava também sobre a divisão dos poderes, claro, com nomes diferentes, etc., só que com o mesmo propósito, para evitar o despotismo, evitar ali o absolutismo e garantir o exercício democrático da política. Beleza, meus queridos? Obrigado, até a próxima, se cuidem, tchau!